História real da vovó. Quando eu caí na sala, uma surpresa incrível mudou tudo. Era uma tarde pacata, dessas em que o sol brilha forte, mas a casa de Dona Clara estava prestes a ser abalada por um pequeno acidente que mudaria tudo. Aos 70 anos, com seu andar hesitante, ela se aproximou da mesa. De repente, um pé escorregou e, sem aviso, a avó caiu no chão, soltando um grito agudo que ecoou pelas paredes. O coração da família parou. Lucas e Ana, os netos, correram para socorrê-la, os olhares de pavor preenchendo a sala. O que deveria ser um ato cotidiano transformou-se em um susto monumental. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Enquanto a ajudavam a se levantar, ouviram um barulho estranho do sótão, como se algo estivesse se desprendendo. Curiosos, decidiram verificar. Ao abrir o velho baú que Dona Clara mantinha lá em cima há décadas, encontraram um diário empoeirado, coberto por uma fina camada de teia de aranha. As páginas estavam amareladas, mas a calhe. O primeiro parágrafo falava sobre um jovem revolutário que havia conquistado o coração de Dona Clara durante um período turbulento. Um amor impossível em tempos de guerra e mudanças. O que mais aquele diário poderia conter? Enquanto a avó se recuperava, os irmãos mergulharam nas páginas, como se uma tempestade tivesse se desencadeado dentro de casa. Com cada palavra lida, descobriram um lado desconhecido de Dona Clara, uma mulher com sonhos e anseios, mas também com dores e desilusões. Os relatos trouxeram à tona dúvidas sobre seus próprios relacionamentos. O amor na vida da avó, não correspondido, reverberava como um eco nas vidas de Lucas e Ana, fazendo-os refletir sobre suas próprias escolhas diante das incertezas que os cercavam. A tensão aumentava a cada página virada. A força sentimental do diário e a profundidade das emoções de Dona Clara começaram a se transformar em uma luta interna, não apenas para superar seu passado, mas também para entender como era a dinâmica familiar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Ana folheavam o diário, uma sensação de descoberta pairava no ar. Mas, de repente, um estranho barulho ecoou pela casa. Era como se algo estivesse sendo arrastado. Os irmãos congelaram, os olhos arregalados de medo. O que poderia ser? Vovó, está tudo bem? Lucas gritou, sua voz tremendo. Dona Clara, ainda sentada no sofá, olhou para os netos com confusão. O que foi, crianças? O som se intensificava, vindo do fundo do corredor. Ana deu um passo hesitante em direção à origem do barulho, puxando Lucas junto. O coração batia forte no peito, mais rápido a cada passo. Ao se aproximarem da porta do quarto de Dona Clara, o barulho se transformou em um estrondo. A porta se abriu com um golpe violento, fazendo o vento soprar com força, até que um objeto pesado caiu no chão. Os dois entraram com cautela, deparando-se com uma caixa caída. O que havia dentro? Antes que pudessem se aproximar, uma figura surgiu à porta. Era um homem, alto, com uma presença imponente e uma expressão carregada.
Lucas deu um passo para trás, confundido. Quem é você? Perguntou, a voz falhando. O homem olhou fixamente para Dona Clara, uma mistura de raiva e dor nos olhos. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse em um tom grave. Dona Clara se levantou rápido, um misto de surpresa e pânico. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Eduardo, um nome que Lucas e Ana nunca tinham ouvido antes, mas que agora parecia ecoar de tão forte. Quem era esse homem? O estranho lançou um olhar frio para os netos, antes de se voltar novamente para a avó. O passado não fica enterrado para sempre, você sabe disso. A tensão na sala era palpável. O diário, as histórias, tudo o que eles estavam começando a descobrir, agora pairava sob a sombra desse visitante inesperado. Dona Clara estava pálida, como se aquele nome tivesse mexido em algo muito profundo dentro dela. Eduardo, por favor, não! Não é a hora! Ela murmurou, quase implorando. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Vovó, quem é ele? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. Dona Clara hesitou, os olhos cheios de lágrimas, preso em um turbilhão de emoções, enquanto Eduardo a encarava. A expressão de seu rosto se tornando cada vez mais intensa. Eu sou parte de um capítulo que você preferiu esquecer, e todos nós estamos aqui por causa desse diário, ele gritou. As palavras pareciam cortantes, como facadas, ecoando nas paredes do quarto. Nesse momento, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas se lembrou das cartas que havia lido no diário. As palavras de amor e desespero de Dona Clara. Era como se uma história paralela estivesse sendo revelada bem diante deles, e eles eram apenas observadores de um drama vivido anos atrás. Dona Clara se virou para os netos. A dor em seus olhos era insuportável. Eu não sou quem você pensam que sou. Sua voz estava trêmula, quase um sussurro. Eduardo, ele era o amor da minha juventude, mas a vida nos separou. E agora ele voltou. Lucas e Ana trocaram um olhar perplexo. Aquela revelação dava vida a todas as perguntas que estavam nas suas mentes. A avó, a mulher amável e carinhosa, guardava segredos profundos. Os relacionamentos que eles pensavam conhecer estavam prestes a ser desmantelados e, mais ainda, tudo que cada um deles sabia sobre o amor e a família. Eduardo tomou uma instrução decisiva, como se preparasse a explosão de uma bomba. Precisamos resolver isso agora. E você não pode mais esconder a verdade de ninguém, especialmente deles. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Ana disparar. O clima estava carregado, as palavras de Eduardo reverberaram no ar e as perguntas começaram a surgir como tempestade. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? Dona Clara olhou para os netos, o semblante dela misturando amor e tristeza, enquanto a verdade começava a ser desnudada. O que ela temia? E o que essa reviravolta significava para todos eles? O futuro da família estava prestes a mudar para sempre, e eles mal estavam prontos para encarar isso. A tensão na sala era palpável. A revelação de Dona Clara sobre Eduardo tinha mudado tudo
como um terremoto em suas vidas. Lucas e Ana observavam a avó buscando por respostas, mas o clima estava carregado. Eduardo parecia uma sombra, um espectro do passado que não estava disposto a deixar a casa em paz. Você realmente acha que pode voltar e simplesmente mudar tudo, Eduardo? Dona Clara perguntou, a voz trêmula, quase quebrando. A vida já seguiu em frente. Um riso amargo escapou dos lábios de Eduardo. Você não entende, Clara. O que aconteceu naquela época não pode ser enterrado assim. Nós temos que resolver isso, agora. Ele se aproximou, os olhos ardendo com uma intensidade que parecia mesmo ameaçadora. Ana sentiu um frio na barriga. Era como se aquela conversa estivesse se tornando um jogo perigoso. Quem é você, de verdade? Ela não podia ficar calada. Vocês têm um passado que não temos ideia. O que está acontecendo entre vocês? A avó olhou para os netos desfocada e por um momento Lucas achou que ela fosse desmaiar. Mas em vez disso, Dona Clara se reergueu mais firme. Eduardo foi meu primeiro amor, mas nossa história acabou em tragédia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e o impacto de suas palavras fazia parecer que um peso imenso a oprimia. Tragédia? Você não sabe a verdade. Eduardo disparou e o tom agridoce de dor se transformou em raiva. A tragédia começou quando você decidiu seguir em frente. Decidiu me deixar. Você acha que eu simplesmente desapareci? Olhe para o que você me fez. Oh, últimas palavras ecoaram pela sala. Mais uma explosão. Dona Clara fechou os olhos um instante, como se procurasse forças dentro de si. Eu não tive escolha, Eduardo. A vida exigiu sacrifícios. Uma explosão de sapatos pesados na porta da frente interrompeu a tensão. Lucas e Ana se entreolharam, confusos. Quem será agora? A porta se abriu abruptamente e uma mulher apareceu, ofegante. Com um olhar perturbado, ela exclamou: Clara, eu encontrei você! Era a irmã de Dona Clara, Marta, que havia se mudado décadas atrás. Ninguém a via há anos. A sala se encheu de murmúrios e o rosto de Marta parecia um filme de terror. A tensão aumentou. Não era só a presença de Eduardo que repercutia. Agora, uma nova figura do passado estava ali. E o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Marta, o que você está fazendo aqui? Dona Clara hesitou. O olhar da irmã estava fixo em Eduardo e o medo em seus olhos era palpável. Você não pode estar aqui. Isso não é seguro. Não seguro? Como assim não é seguro? Marta levantou a voz. Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara. A verdade que você escondeu pode vir à tona. E não é só seu passado que está em jogo. É tudo. Os corações de Lucas e Ana dispararam. Que poderia ser tão devastador? O diário, o amor perdido de Dona Clara. E agora essa mulher. O que mais eles não sabiam? Dona Clara se virou, agora mais pálida do que antes. Você prometeu nunca trazer isso à tona. Não é hora. Eduardo deu um passo à frente desafiador. Então você não sabia, Clara? Marta tem suas cartas, a prova de tudo. As palavras explodiram no ar como um balão estourando. O que as cartas revelariam que mudaria tudo? O que mais estava oculto sob a superfície da história familiar? As vozes começaram a se sobrepor e Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. O que está acontecendo? O que as cartas dizem? Ele gritou.
Mas a casa estava repleta de caos, e a verdade que pairava no ar é a mais pesada do que ele poderia imaginar. As perguntas flutuavam sem resposta. Silêncio. Então tudo se calou. Todos olhavam para Dona Clara, esperando uma resposta, esperando que ela revelasse o que estava escondido por tanto tempo. Mas antes que qualquer coisa pudesse sair de sua boca, a luz piscou. E um grito ecoou da parte de trás da casa. O que estava prestes a ser revelado, ninguém poderia prever. O futuro da família dependia de verdades que estavam prestes a ser expostas, e a tensão que se instalou na sala era apenas o começo de algo colossal. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. Eu não sei como explicar, ela disse, a voz tremendo, e de repente um barulho estrondoso rompeu a concentração. Um quadro antigo da parede caiu, estilhaçando o vidro ao tocar o chão. Ana gritou, enquanto Lucas se virou abruptamente para a porta. O que foi isso? A tensão aumentou a cada batida do coração. E antes que alguém respondesse, uma sombra escura se mostrou na entrada da sala, roubando a luz do dia que entrava pela janela. Era um garoto, não mais que 10 anos, com olhos grandes e um semblante pálido. Ele parecia perdido, como se tivesse saído de um pesadelo. O garoto olhou para Eduardo e as palavras que saíram da sua boca foram como um raio. Você é o pai dele! A sala ficou em choque. Dona Clara ficou estática, seus olhos se arregalando. Marta levou a mão à boca, o semblante esbranquiçado. Lucas e Ana trocaram olhares confusos, e foi como se um terremoto tivesse abalado o chão sob seus pés. Não! Não pode ser, Dona Clara murmurou, a voz falhando, mas a verdade era clara como água cristalina. Eduardo apenas encarou o menino, a raiva em seu rosto se transformando em uma mistura de desespero e confusão. Como você pode fazer isso comigo, Clara? Como você pôde esconder isso? Eduardo disparou, a dor transparecendo em cada palavra. O garoto olhou de um para o outro, como se pudesse sentir a tensão elétrica no ar. A mamãe disse que você estava aqui, que meu pai estava aqui. Quem é você? Lucas perguntou, a voz nervosa. O que você quer? Era um impulso de proteção, a necessidade de entender aquele intruso que tinha o poder de destruir tudo. Meu nome é Daniel, o garoto respondeu, sem hesitação. Eu sou seu irmão. A sala se encheu de murmúrios e perguntas não ditas. Como isso era possível? Uma nova vida se materializava no meio daquelas velhas memórias, trazendo consigo uma tempestade de segredos e verdades ocultas. O que mais se escondia atrás daquela história? Clara, você nunca me disse que tinha um filho. Eduardo continuou, a voz agora entrecortada. E ele é? É meu? A dor e a confusão eram palpáveis, como um peso que sufocava todos. Eu não sabia que ele estava aqui, que estava vivo. Dona Clara finalmente se manifestou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui forçada a ir em frente. A vida se tornou uma batalha. Um silêncio pesado tomou conta enquanto todos processavam a nova revelação. O passado estava de volta, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Daniel parecia ter mais coragem do que qualquer um ali. Ele se virou para Dona Clara e, com uma sinceridade que cortava o coração, disse: A mamãe sempre disse que você ainda nos amava.
Os olhos de Dona Clara se encheram de lágrimas, a dor do passado se refletindo em seu sorriso triste. Mas o grito de dor que ecoou no fundo da sala fez com que todos se virassem rapidamente. Marta desabou, sua força revelando-se como uma farsa. Precisamos contar a verdade, Clara. Precisamos! A convulsão emocional dela era um aviso. As emoções estavam prestes a explodir. Ainda havia mais a ser revelado. E o que começara como uma conversa já repleta de tensão e segredos tinha se tornado um jogo de xadrez emocional. O que a história de Dona Clara e Eduardo realmente significava para aqueles jovens? Como Daniel se encaixava nesse quebra-cabeça? O que mais ainda vinha à tona? E o que aconteceria com a família agora que as barreiras tinham sido quebradas? A bruma do mistério ainda pairava. E uma coisa era certa: tudo estava prestes a mudar e nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. Eu não sei como explicar, ela disse, a voz tremendo. E, de repente, um barulho estrondoso rompeu a concentração. Um quadro antigo da parede caiu, estilhaçando o vidro ao tocar o chão. Ana gritou, enquanto Lucas se virou abruptamente para a porta. O que foi isso? A tensão aumentou a cada batida do coração e antes que alguém respondesse, uma sombra escura se mostrou na entrada da sala, roubando a luz do dia que entrava pela janela. Era um garoto, não mais que 10 anos, com olhos grandes e um semblante pálido. Ele parecia perdido, como se tivesse saído de... Lucas disparou, a voz misturada com incredulidade e proteção. O garoto olhou para Eduardo e as palavras que saíram da sua boca foram como um raio. Você é o pai dele! A sala ficou em choque. Dona Clara ficou estática, seus olhos se arregalando. Marta levou a mão à boca, o semblante esbranquiçado. Lucas e Ana trocaram olhares confusos e foi como se um terremoto tivesse abalado o chão sob seus pés. Não pode ser. Dona Clara murmurou, a voz falhando. Mas a verdade era clara como água cristalina. Eduardo apenas encarou o menino, a raiva em seu rosto se transformando em uma mistura de desespero e confusão. Como você pode fazer isso comigo, Clara? Como você pode esconder isso? Eduardo disparou, a dor transparecendo em cada palavra. O garoto olhou de um para o outro, como se pudesse sentir a tensão elétrica no ar. A mamãe disse que você estava aqui, que meu pai estava aqui. Quem é você? Lucas perguntou, a voz nervosa. O que você quer? Era um impulso de proteção, a necessidade de entender aquele intruso que tinha o poder de destruir tudo. Meu nome é Daniel, o garoto respondeu sem hesitação. Eu sou seu irmão. A sala se encheu de murmúrios e perguntas não ditas. Como isso era possível? Uma nova vida se materializava no meio daquelas velhas memórias, trazendo consigo uma tempestade de segredos e verdades ocultas. O que mais se escondia atrás daquela história? Clara, você nunca me disse que tinha um filho. Eduardo continuou, a voz agora entrecortada. E ele é meu? A dor e a confusão eram palpáveis como um peso que sufocava a todos. Eu não sabia que ele estava aqui, que estava vivo. Dona Clara finalmente se manifestou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui forçada a ir em frente. A vida se tornou uma batalha.
Um silêncio pesado tomou conta enquanto todos processavam a nova revelação. O passado estava de volta de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Daniel parecia ter mais coragem do que qualquer um ali. Ele se virou para Dona Clara e, com uma sinceridade que cortava o coração, disse: "A mamãe sempre disse que você ainda nos amava." Assim, a verdade começou a emergir. Mas antes que alguém pudesse digerir tudo, mais um barulho cortou o ar. Um estrondo forte como uma explosão. A porta da sala se abriu com tanta força que quase saiu das dobradiças. Um homem apareceu. E o rosto dele era uma mistura de raiva e desespero. Era Fernando, o marido de Dona Clara, que estava mais do que surpreso. "Clara, o que está acontecendo aqui?" ele exigiu, os olhos ardendo. "Você escondeu isso de mim? Esse garoto!" O tom dele era acusador, e a sala se transformou em um campo de batalha. "Fernando, calma!" Dona Clara implorou, tentando segurar a mão dele. "Deixa eu explicar." Mas Fernando não queria ouvir. "Explicar? Você me traiu e ficou com outro filho sem eu saber? O que mais você me esconde?" O tom de Fernando transformou o ambiente. E o nó na garganta de Dona Clara parecia maior do que nunca, como se o desespero aliado ao amor a sufocasse. "Ele não é o que você está pensando." Ela falou, mas a urgência nas suas palavras fez cada um naquele espaço sair do óbvio e mergulhar em novidades ainda mais sombrias. Marta, que até então assistia à cena como uma estátua, finalmente se manifestou. "Clara, é hora de parar com isso. Você escondeu mais do que o filho. Você sabe a verdade sobre o que aconteceu entre vocês." Ela acusou, e quando seus olhos fitaram os de Dona Clara, Lucas sentiu um arrepio. O que mais poderia Dona Clara esconder? O estrondo da revelação da paternidade havia clareado o chão embaixo deles, mas agora sombras mais densas começavam a emergir. A tensão cresceu insustentável. Os rostos de todos refletiam confusão, dor e a necessidade urgente de respostas. A sala estava prestes a explodir em um caos emocional, e no meio disso tudo, uma nova pergunta pairava no ar. O que mais era real e o que era apenas uma ilusão? Daniel permaneceu em pé, observando com um olhar de quem não entendia nada, mas o futuro da família parecia prestes a colapsar sob o peso de verdades esquecidas. Um mistério profundo se aninhava no ar, e a luta pela verdade apenas começava. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. E então, como se uma bomba tivesse estourado, um grito estridente ecoou da cozinha. "Pelo amor de Deus! O que é isso?" Lucas berrou, seu coração batendo forte no peito. Todos se viraram, confusos e alarmados. Marta, que estava visivelmente nervosa, levou as mãos ao rosto. Não pode ser." Fernando se adiantou, caminhando apressadamente para a cozinha. Dona Clara segurou a barra da mesa, a respiração acelerada. O olhar dela se alternava entre Eduardo e o filho que acabara de revelar. O que mais estava prestes a ser desnudado? "O que foi que você escondeu, Clara?" Eduardo perguntou, sua voz raivosa, mas o lamento contido. Era a primeira vez que todos aqueles segredos vindos à tona pareciam colocar
peso sobre os ombros de Dona Clara, como uma tempestade prestes a cair. Lucas e Ana trocaram olhares preocupados. Decidiram seguir o pai. O que estava acontecendo na cozinha? Assim que chegaram, um espetáculo chocante se desdobrava diante deles. O que mais poderia ocorrer no meio daquele caos? Uma jarra de vidro estava quebrada, deitada nos azulejos. A água misturada com algo vermelho, algo que parecia sangue. Clara recuou, as pernas tremendo. A cena era surreal. Meu Deus, o que acontece aqui? Ana gritou. Daniel, o garoto, olhou para a jarra e depois para sua avó. O pânico em seu olhar era palpável. Mamãe! Ele gritou, e a sala inteira pareceu encolher diante desse grito. Fernando, agachado, examinava o que parecia ser um corte na mão de alguém. Mais especificamente, de Marta. Um pedaço de vidro havia cortado sua palma. Ela estava pálida e a dor em seu rosto era evidente. Eu só queria entender, Clara. Precisamos solucionar isso. Não tenho culpa de nenhum de vocês. As palavras dela escorregavam pela garganta como um veneno, cada uma mais pesada que a anterior. O tom dela era de desespero e raiva. Eduardo encarava Clara, a confusão estampada no rosto. Você não pode deixar que isso saia do controle. A verdade vai vir à tona e eu não posso permitir isso. O tom dele carregava uma mistura de ameaças e promessas. Dona Clara se afastou da mesa, a mente girando. Eduardo, você não pode, nós não podemos jogar mais lenha na fogueira. A intensidade do olhar de Eduardo ardia como fogo, como se ele estivesse num duelo com os fantasmas do passado. Mas eu vou, Clara, e quanto mais você tentar esconder, mais forte vai ser. Eduardo disse, aproximando-se dela, e o nervosismo na sala aumentou. O silêncio estava carregado de promessas e segredos que eram prestes a vir à tona. Ana, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer, olhou para Lucas e disse em voz baixa: A gente precisa parar isso, agora. Mas do outro lado da sala, o olhar fixo de Daniel atravessava a tensão, perguntando-se quem ele realmente era e o que suas origens significavam. Ele estava no meio de uma explosão emocional, um peixe fora d'água. Enquanto a conversa se intensificava, um novo barulho cortou o ar. O telefone fixo na mesa começou a tocar, agudamente interrompendo a tensão que se apoderava deles. Todos congelaram, como se o som tivesse parado o tempo. Ninguém se atreveu a atender. O medo sussurrava pelo ambiente. A iluminação fraca da cozinha parecia oscilar, criando um padrão de sombras que pairava sobre a situação. E quando finalmente alguém se decidiu, Fernando, hesitante, levantou o aparelho. Alô? A voz dele tremeu. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, apenas quebrado pelo murmúrio abafado da conversa. Todos se viraram para ele e a ansiedade crescia com cada segundo que passava. Não pode ser! Fernando deixou escapar, a palidez do rosto aumentando, enquanto o verdadeiro pânico começou a tomar conta da sala. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a desabar sobre eles, mais pesada que as anteriores. O passado e o presente, como fogos de artifício prestes a explodir juntos. Quem é? Dona Clara sussurrou, sentindo que a maré estava prestes a mudar.
E antes que ele pudesse responder, o expressionismo em seu rosto se transformou em terror absoluto. O telefone caiu do seu ouvido, as palavras desaparecendo em um grito estrangulado. O que mais havia nesse mistério? E a verdade que estava prestes a ser descontada. Agora, quando a realidade começou a romper o tecido da história familiar, todos se perguntavam se alguém conseguiria suportar os impactos. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. E então, como se uma bomba tivesse estourado, um grito estridente ecoou da cozinha. "Pelo amor de Deus! O que é isso?" Lucas berrou, seu coração batendo forte no peito. Todos se viraram, confusos e alarmados. Marta, que estava visivelmente nervosa, levou as mãos ao rosto. "Não, não pode ser!" Fernando se adiantou, caminhando apressadamente para a cozinha. Dona Clara segurou a barra da mesa, a respiração acelerada. O olhar dela se alternava entre Eduardo e o filho que acabara de revelar. O que mais estava prestes a ser desnudado? "O que foi que você escondeu, Clara?" Eduardo perguntou, sua voz raivosa, mas o lamento contido. Era a primeira vez que todos aqueles segredos vindos à tona pareciam colocar peso sobre os ombros de Dona Clara como uma tempestade prestes a cair. Lucas e Ana trocaram olhares preocupados. Decidiram seguir o pai. O que estava acontecendo na cozinha? Assim que chegaram, um espetáculo chocante se desdobrava diante deles. O que mais poderia ocorrer no meio daquele caos? Uma jarra de vidro estava quebrada, deitada nos azulejos. A água misturada com algo vermelho. Algo que parecia sangue. Clara recuou, as pernas tremendo. A cena era surreal. "Meu Deus, o que acontece aqui?" Ana gritou. Daniel, o garoto, olhou para a jarra e depois para sua avó. O pânico em seu olhar era palpável. "Mamãe!" ele gritou. E a sala inteira parecia encolher diante desse grito. Fernando, agachado, examinava o que parecia ser um corte na mão de alguém, mas especificamente de Marta. Um pedaço de vidro havia cortado sua palma. Ela estava pálida e a dor em seu rosto era evidente. "Eu só queria entender, Clara. Precisamos solucionar isso. Não tenho culpa de nenhum de vocês." As palavras dela escorregavam pela garganta como um veneno, cada uma mais pesada que a anterior. O tom dela era de desespero e raiva. Eduardo encarava Clara, a confusão estampada no rosto. "Você não pode deixar que isso saia do controle. A verdade vai vir à tona e eu não posso permitir isso." O tom dele carregava uma mistura de ameaças e promessas. Dona Clara se afastou da mesa, a mente girando. "Eduardo, você não pode! Nós não podemos jogar mais lenha na fogueira. E quanto mais você tentar esconder, mais forte vai ser!" Eduardo disse, aproximando-se dela, e o nervosismo na sala aumentou. O silêncio estava carregado de promessas e segredos que eram prestes a vir à tona. Ana, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer, olhou para Lucas e disse em voz baixa: "A gente precisa parar isso. Agora." Mas do outro lado da sala, o olhar fixo de Daniel atravessava a tensão, perguntando-se quem ele realmente era e o que suas origens significavam. Ele estava no meio de uma explosão emocional, um peixe fora d'água.
Enquanto a conversa se intensificava, um novo barulho cortou o ar. O telefone fixo na mesa começou a tocar, agudamente interrompendo a tensão que se apoderava deles. Todos congelaram, como se o som tivesse parado o tempo. Ninguém se atreveu a atender. O medo sussurrava pelo ambiente. A iluminação fraca da cozinha parecia oscilar, criando um padrão de sombras que pairava sobre a situação. E quando finalmente alguém se decidiu, a voz dele tremeu. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, apenas quebrado pelo murmúrio abafado da conversa. Todos se viraram para ele e a ansiedade crescia com cada segundo que passava. Não pode ser. Fernando deixou escapar, a palidez do rosto aumentando, enquanto o verdadeiro pânico começou a tomar conta da sala. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a desabar sobre eles, mais pesada que as anteriores. O passado e o presente, como fogos de artifício prestes a explodir juntos. Quem é? Dona Clara sussurrou, sentindo que a maré estava prestes a mudar. E antes que ele pudesse responder, o expressionismo em seu rosto se transformou em terror absoluto. De repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu, ofegante. Era Rosa, a melhor amiga de Dona Clara no passado. Seu olhar estava cheio de desespero. Clara, eu não sabia como te encontrar. A verdade precisa ser revelada e isto não pode esperar. Marta ficou paralisada, enquanto o silêncio na sala se tornava opressivo. Rosa, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz trêmula. Eu não posso deixar você viver essa mentira, Rosa disse, os olhos fixos em Eduardo como uma flecha. Naquela noite, o que aconteceu não foi apenas um acidente. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, Daniel. Os corações de todos pararam. Daniel, feito um eco silencioso, olhava para a mulher que afirmava ser a chave para mais segredos. O que você quer dizer? Daniel, seu pai não é Eduardo. Ele é alguém muito mais perigoso. Alguém que Clara escondeu de todos nós. A sala se congelou. As palavras de Rosa foram como um grito no silêncio. E a tensão era palpável. O que mais estava escondido? O que essa revelação significava para Daniel? Para toda a família? Os rostos se transformaram em máscaras de choque e a confusão reinou. Ninguém sabia o que esperar a seguir. E a verdade, até então eclipsada, parecia prestes a explodir como um vulcão, deixando todos em estado de completo desespero. Um mistério mais profundo se desenrolava e na escuridão que se aproximava, todos se perguntavam se conseguiriam suportar o peso dessa nova verdade. O que mais não sabiam sobre o amor, a traição e as escolhas do passado. A revelação só estava começando e o futuro da família nunca mais seria o mesmo. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. E então, como se uma bomba tivesse estourado, um grito estridente ecoou da cozinha. Lucas berrou, seu coração batendo forte no peito. Todos se viraram, confusos e alarmados. Marta, que estava visivelmente nervosa, levou as mãos ao rosto. Não pode ser. Fernando se adiantou, caminhando apressadamente para a cozinha. Dona Clara segurou a barra da mesa, a respiração acelerada. O olhar dela se alternava entre Eduardo e o filho que acabara de revelar. O que mais estava prestes a ser desnudado? O que foi que você escondeu, Clara? Eduardo perguntou.
Sua voz raivosa, mas o lamento contido. Era a primeira vez que todos aqueles segredos vinham à tona e pareciam colocar peso sobre os ombros de Dona Clara, como uma tempestade prestes a cair. Lucas e Ana trocaram olhares preocupados. Decidiram seguir Fernando, sem saber o que encontrar na cozinha. Assim que chegaram, um espetáculo chocante se desdobrava diante deles. Uma jarra de vidro estava quebrada, deitada nos azulejos. A água misturada com algo vermelho, algo que parecia sangue. Clara recuou, as pernas tremendo. A cena era surreal. Meu Deus, o que acontece aqui? Ana gritou. Daniel, o garoto, olhou para a jarra e depois para sua avó. O pânico em seu olhar era palpável. Mamãe! Ele gritou, e a sala inteira parecia encolher diante desse grito. Fernando, agachado, examinava o que parecia ser um corte na mão de alguém. Mais especificamente de Marta. Um pedaço de vidro havia cortado sua palma. Ela estava pálida e a dor em seu rosto era evidente. Eu só queria entender, Clara. Precisamos solucionar isso. Não tenho culpa de nenhum de vocês. As palavras dela escorregavam pela garganta como um veneno, cada uma mais pesada que a anterior. O tom dela era de desespero e raiva. Eduardo encarava Clara, a confusão estampada no rosto. Não pode deixar que isso saia do controle. A verdade vai vir à tona e eu não posso permitir isso. O tom dele carregava uma mistura de ameaças e promessas. Dona Clara se afastou da mesa, a mente girando. Eduardo, você não pode! Nós não podemos jogar mais lenha na fogueira. A intensidade do olhar de Eduardo ardia como fogo, como se estivesse em um duelo com os fantasmas do passado. Mas eu vou, Clara. E quanto mais você tentar esconder, mais forte vai ser, Eduardo disse, aproximando-se dela. E o nervosismo na sala aumentou. O silêncio estava carregado de promessas e segredos que eram prestes a vir à tona. Ana, sentindo que algo terrível prestes a acontecer, olhou para Lucas e disse em voz baixa: A gente precisa parar isso agora. Mas do outro lado da sala, o olhar fixo de Daniel atravessava a pensão, perguntando-se quem ele realmente era e o que suas origens significavam. Enquanto a conversa se intensificava, um novo barulho cortou o ar. O telefone fixo na mesa começou a tocar, agudamente interrompendo a tensão que se apoderava deles. Todos congelaram, como se o som tivesse parado o tempo. Ninguém se atreveu a atender. O medo sussurrava pelo ambiente. Alô? A voz dele tremeu. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, apenas quebrado pelo murmúrio abafado da conversa. Todos se viraram para ele e a ansiedade crescia com cada segundo que passava. Não pode ser. Fernando deixou escapar, a palidez do rosto aumentando enquanto o verdadeiro pânico começou a tomar conta da sala. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a desabar sobre eles, mais pesada que as anteriores. O passado e o presente, como fogos de artifício prestes a explodir juntos. Quem é? Dona Clara sussurrou, sentindo que a maré estava prestes a mudar, e antes que ele pudesse responder, o expressionismo em seu rosto se transformou em terror absoluto. E então a porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu, ofegante. Era Rosa, a melhor amiga de Dona Clara no passado. Seu olhar estava cheio de desespero. Clara! Eu não sabia como te encontrar. A verdade precisa ser revelada e isto não pode esperar. Marta ficou paralisada, enquanto o silêncio na sala se tornava opressivo. Rosa, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz trêmula.
E eu não posso deixar você viver essa mentira, Rosa disse, os olhos fixos em Eduardo. Naquela noite, o que aconteceu não foi apenas um acidente. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, Daniel. Os corações de todos pararam. Daniel, feito um eco silencioso, olhava para a mulher que afirmava ser a chave para mais segredos. O que você quer dizer? Shhh. Daniel, seu pai não é Eduardo. Ele é alguém muito mais perigoso. Alguém que Clara escondeu de todos nós. A sala se congelou. As palavras de Rosa foram como um grito no silêncio e a tensão era palpável. Não pode ser! Clara sussurrou, a voz trêmula e cheia de horror. Como você pôde dizer isso? Marta, que até então ouvia em silêncio, finalmente falou. Rosa, se você sabe de algo, é hora de revelar tudo. Proteger Clara só a colocará em mais perigo. O que você tem que dizer? A atmosfera mudou instantaneamente. Um nevoeiro denso de ansiedade se instalou. Rosa respirou fundo e se lançou na revelação. Clara foi forçada a se separar de Daniel quando ele era pequeno. Mas o que você não sabe é que foi Eduardo quem a pressionou a tomar essa decisão. E ele não é quem você acha que é. A declaração pegou todos de surpresa. Daniel olhou de um para o outro, confuso e em conflito. O que você está dizendo? O que isso significa? Quem é meu pai, então? Eu não sei se posso acreditar em você, Rosa, Eduardo protestou. Mas seus olhos transpareciam medo e surpresa. Você sabe o que está dizendo? Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto todos tentavam processar a gravidade das palavras de Rosa. E assim, a verdade do passado se desdobrava diante deles como um pesadelo interminável, deixando todos sem chão. E só então, um novo grito ecoou da sala, mais intenso que o anterior. A luz na cozinha piscou antes de apagar completamente, deixando tudo na escuridão. Desespero, medo e uma incerteza aguda pairavam no ar, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar ao redor deles. O que mais ainda estava para ser revelado? Ninguém sabia, mas a reviravolta deixou corações acelerados e esperanças despedaçadas. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Dona Clara, a expectativa vibrando no ar. E então, como se uma bomba tivesse estourado, um grito estridente ecoou da cozinha. Pelo amor de Deus, o que é isso? Lucas berrou, seu coração batendo forte no peito. Todos se viraram, confusos e alarmados. Marta, que estava visivelmente nervosa, levou as mãos ao rosto. Não pode ser. Fernando se adiantou, caminhando apressadamente para a cozinha. Dona Clara segurou a barra da mesa, a respiração acelerada. O olhar dela se alternava entre Eduardo e o filho que acabara de revelar. O que mais estava prestes a ser desnudado? O que foi que você escondeu, Clara? Eduardo perguntou, sua voz raivosa, mas lamento contido. Era a primeira vez que todos aqueles segredos vinham à tona e pareciam colocar peso sobre os ombros de Dona Clara, como uma tempestade prestes a cair. Lucas e Ana trocaram olhares preocupados. Decidiram seguir Fernando, sem saber o que encontrar na cozinha. Assim que chegaram, um espetáculo chocante se desdobrava diante deles. Uma jarra de vidro estava quebrada, deitada nos azulejos. A água misturada com algo vermelho, algo que parecia sangue. Clara recuou, as pernas tremendo. A cena era surreal. Meu Deus, o que acontece aqui? Ana gritou.
Daniel, o garoto, olhou para a jarra e depois para sua avó. O pânico em seu olhar era palpável. "Mamãe!" ele gritou, e a sala inteira parecia encolher diante desse grito. Fernando, agachado, examinava o que parecia ser um corte na mão de alguém, mais especificamente, de Marta. Um pedaço de vidro havia cortado sua palma. Ela estava pálida e a dor em seu rosto era evidente. "Eu só queria entender, Clara. Precisamos solucionar isso. Não tenho culpa de nenhuma de vocês." As palavras dela escorregavam pela garganta como um veneno, cada uma mais pesada que a anterior. O tom dela era de desespero e raiva. Eduardo encarava Clara, a confusão estampada no rosto. "Você não pode deixar que isso saia do controle. A verdade vai vir à tona e eu não posso permitir isso." O tom dele carregava uma mistura de ameaças e promessas. Dona Clara se afastou da mesa. "A mente girando! Eduardo, você não pode! Nós não podemos jogar mais lenha na fogueira!" A intensidade do olhar de Eduardo ardia como fogo, como se estivesse em um duelo com os fantasmas do passado. "Mas eu vou, Clara!" "E quanto mais você tentar esconder, mais forte vai ser", Eduardo disse, aproximando-se dela, e o nervosismo na sala aumentou. O silêncio estava carregado de promessas e segredos que eram prestes a vir à tona. Ana, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer, olhou para Lucas e disse em voz baixa: "A gente precisa parar isso, agora!" Mas do outro lado da sala, o olhar fixo de Daniel atravessava a tensão, perguntando-se quem ele realmente era e o que suas origens significavam. Enquanto a conversa se intensificava, um novo barulho cortou o ar. O telefone fixo na mesa começou a tocar, agudamente interrompendo a tensão que se apoderava deles. Todos congelaram, como se o som tivesse parado o tempo. Ninguém se atreveu a atender. O medo sussurrava pelo ambiente. A iluminação fraca da cozinha parecia oscilar, criando um padrão de sombras que pairava sobre a situação. Quando finalmente alguém se decidiu, Fernando, hesitante, levantou o aparelho. "Alô?" A voz dele tremeu. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, quebrado pelo murmúrio abafado da conversa. Todos se viraram para ele e a ansiedade crescia com cada segundo que passava. "Não pode ser!" Fernando deixou escapar, a palidez do rosto aumentando enquanto o verdadeiro pânico começou a tomar conta da sala. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a desabar sobre eles, mais pesada que as anteriores. O passado e o presente, como fogos de artifício prestes a explodir juntos. "Quem é?" Dona Clara sussurrou, sentindo que a maré estava prestes a mudar. E antes que ele pudesse responder, o expressionismo em seu rosto se transformou em terror absoluto. "É a doutora Carla", ele finalmente disse, a voz tremendo. Ela disse que alguém está vindo. Alguém que vai revelar tudo e que pode colocar todos nós em perigo." A sala ficou em silêncio total. O que isso significava? Que novo assombro estava prestes a abalar suas vidas? Perigo? Que tipo de perigo? Marta perguntou, seu tom agora uma combinação de medo e dúvida. Fernando se virou para Clara, os olhos arregalados. "Precisamos ir." Ela mencionou um passado obscuro, algo relacionado à mudança de identidade. Segredos! Não pode ser, Clara murmurou com a boca seca. "Você não pode acreditar nela.
A doutora Carla sempre foi. Ela sabe muito, mas é uma mentirosa. Daniel, observando a cena, começou a entender que tudo o que lhe haviam contado até agora era uma teia de mentiras. E no meio desse colapso emocional, uma nova figura apareceu na porta, ofegante e determinada. Era a doutora Carla, com um olhar sério, que carregava os pesos de segredos enterrados. Eu não vim para causar mais confusão. Ela disse a voz direta. Mas a verdade está à porta. E se vocês não a ouvirem agora, a noite pode trazer desastres maiores. Lucas agarrou a mão de Ana, seus olhos se encontrando em terror. O relógio na parede marcava cada segundo com uma precisão cruel. A tensão aumentava a cada batida. Fale logo! Clara gritou, a urgência em sua voz ecoando pela sala. Daniel, você é o fio que liga tudo. O que você não sabe vai destruir a sua família. A doutora Carla respondeu sem hesitar. E eu sei quem realmente é seu pai. Se você não fizer isso agora, tudo o que você ama vai desmoronar. A sala se encheu de murmúrios e olhares de desespero. Daniel se tornou o centro do tumulto, com todos os olhos sobre ele. O que mais escondiam? A verdade estava prestes a se revelar, mas poderia fazer mais mal do que bem. E assim, no meio daquela tensão, o futuro da família balançava na beira de um precipício. O ar estava pesado. Cada segundo do silêncio parecia um grito sufocado. Todos se entreolharam, ansiosos, enquanto a doutora Carla, com um olhar sério, se preparava para revelar segredos que poderiam transformar suas vidas para sempre. Daniel, seu pai não é Eduardo, ela insistiu, e sua voz ecoou como um trovão. Ele é um homem muito mais perigoso do que você imagina. Daniel ficou boquiaberto, mas antes que pudesse fazer perguntas, Clara liberou um grito agonizante. Não, não faça isso, por favor! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se cada gota estivesse levando embora um pedaço de sua alma. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para Ana, sentindo a pressão na sala crescendo. Eduardo e Marta estavam paralisados, suas expressões refletindo confusão e um medo profundo. Clara, você precisa contar a verdade, Rosa insistiu. Se não fizermos isso agora, o passado vai voltar para nos assombrar. O que aconteceu anos atrás não é algo que possa continuar escondido. O que vai acontecer com Daniel? Ana perguntou, a voz cheia de desespero. Nós não podemos deixá-lo passar por isso. A incerteza pairava sobre eles como uma nuvem escura. Com um esforço, Eduardo tomou a dianteira. O que você está falando, doutora Carla? Quem é meu verdadeiro pai? Raiva em sua voz misturava-se com uma tristeza que ressoava em todo o ambiente. A doutora Carla deu um passo à frente, sua determinação inabalável. O melhor que podem fazer agora é unirem-se. Expor a verdade pode ser a única maneira de se libertarem do medo. O homem que Clara procura não deve mais poder atormentar vocês de longe. Dona Clara, no entanto, estava com um nó na garganta. Eu só queria proteger todos vocês, mas talvez isso já seja impossível. As palavras saíram trêmulas e desgastadas. O passado estava apertando a barriga dela como um cinturão apertado. Silêncio profundo. Todos aguardavam a próxima palavra. E quando ela finalmente falou, sua voz se quebrou. Fui forçada a deixá-lo, mas nunca deixei de amar. Quem é ele, Clara? Daniel perguntou com lágrimas nos olhos. O que mais eu não sei? Muitas coisas, mas a verdade deve ser contada agora,
disse Clara, enquanto sua voz carregava a carga do que por tanto tempo ocultou. Eu não queria que você tivesse que carregar esse peso, mas você precisa saber que quem me ameaçou era muito mais perigoso do que eu imaginei. Daniel fez uma pausa, absorvendo tudo, enquanto a tensão na sala aumentava. Ele sacudiu a cabeça, procurando entender. Então, você não pode me deixar no escuro. Me diga a verdade, por favor. Diante da súplica do filho, o novo grito ecoou. Alguém está indo até aqui! Alerta Fernando, correndo desesperado para a porta. Precisamos sair agora! Todo mundo se lançou em direção à saída, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. A expressão de Daniel se misturava a horror e confusão, seu coração batendo descontrolado. O passado estava prestes a entrar na sua vida de uma maneira explosiva. O barulho das batidas na porta reverberava como um prenúncio de tragédia. Segurem-se! Ninguém sabe o que espera por vocês lá fora! Gritou Rosa. Mas era tarde demais. A porta se abriu e uma figura sombria surgiu. O rosto dele era familiar, mas também aterrador. E no momento em que o desconhecido entrou, tudo parou. Assim como a história que os unia havia mudado para sempre. Clara, a voz do homem era como uma lembrança distante, uma faísca de reconhecimento entre todos. E enquanto Daniel encarava o pai, o mundo à sua volta parecia desmoronar. Mas a verdade revelada poderia unir ou dividir ainda mais. E assim a tensão estourou em um grito ensurdecedor. O futuro da família estava em jogo, mas ninguém sabia como isso terminaria. O que aconteceria a seguir? As perguntas restaram sem respostas, empurrando todo mundo para um abismo de incerteza. Vamos encerrar essa história, mas a jornada apenas começa aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e espalhar essa história para mais apaixonados por mistérios. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho inesperado. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. O futuro de